Estou criando um site novo. Tenho baixo orçamento. Ainda não tenho certeza se o meu produto terá aceitação de mercado. É um e-book que vai ensinar a importar acessórios, né? Anéis, correntes, pulseiras. Por isso, a primeira coisa que eu fiz foi uma busca no Google Keyword Tool e vi que tem um tráfego interessante. Daí eu gastei R$10 no AdWords, imagino, recebi 30 visitas e 15 pessoas clicaram no botão comprar, onde eu as redirecionei para uma página de pesquisa contando que o produto ainda está em fase final e aproveitei para perguntar o que eles querem aprender. Aí que vem as perguntas, né? Estou fazendo o processo corretamente? Você tem dicas diferentes? E a segunda pergunta seria, como faço para diminuir o custo dos meus anúncios? Eu achei um pouco caro ter que pagar R$1 para cada 3 visitas. Tá. Primeira coisa, está fazendo certo sim. Isso chama-se teste de conceito. Quer dizer, você está fazendo um teste, uma pesquisa de mercado através do AdWords, perfeito, para saber se esse produto tem aceitação perante o mercado que digita tais palavras ou não. Tá ótimo. Só toma cuidado para você não frustrar a expectativa da pessoa. Quer dizer, a pessoa acha que ela já vai comprar e a partir dali ela chega em uma mensagem de o produto ainda não está pronto, o que você acha. Toma muito cuidado com esse texto, para que você não frustre a expectativa dessas pessoas. Pega o e-mail delas, mantém contato, tem algum material, mesmo que não seja o e-book inteiro, mas algum material prévio, como um e-curso, que a gente chama, um curso via newsletter, que você vai mandar, por exemplo, 10 newsletters, uma a cada 3 dias, uma por semana, para que aquela pessoa já satisfaça o desejo dela daquele conteúdo que ela quer. E com isso você mantém um relacionamento com ela, para lá na frente você vender o produto. A gente chama isso de produto front-end e produto back-end. Quer dizer, o produto front-end é aquele produto gratuito, que você até pode oferecer aquele produto para ela, independente de falar se vai existir um livro, um e-book ou não, e o produto back-end é o produto que está por trás, que é o que vai culminar na venda. Quer dizer, o produto front-end, ele gera relacionamento. O produto back-end é aquele produto que lá no final de 5, 6, 10 semanas, a pessoa compra de fato. Se você já fez um teste de conceito e 15 pessoas já compraram no botão comprar, tá ótimo, tá uma estatística muito acima da média. Parabéns, está fazendo certo sim, toma cuidado com esse texto para não frustrar a expectativa do usuário e alguma outra ideia, eu diria que você pode vender algo menor, algo bem pequenininho, então digamos que o teu e-book tenha 50 páginas, faz as primeiras 5 e vende, por exemplo, no Mercado Livre, por R$2, R$1, vê se tem aceitação, vê se as pessoas topam pagar algum valor, porque 0 é diferente de qualquer outro valor diferente de 0, nem que seja R$1, que é muito baixo, porque isso envolve a pessoa pagar alguma coisa, ela colocar o cartão de crédito. A maior barreira do comércio eletrônico não é exatamente o preço, é o medo que a pessoa tem de colocar os dados pessoais dela para comprar alguma coisa. Então, você pode fazer um teste no Mercado Livre, você pode fazer um teste, por exemplo, em algum blog que você venda alguma coisa bem barato, ou então você apresente o produto front-end. Mas está certo sim, e parabéns, porque tá ótimo. Com relação ao AdWords, pagar mais barato no AdWords é trabalhar cauda longa, principalmente. Vai na ferramenta de palavra-chave. Tem um vídeo meu que é como usar a ferramenta de palavra-chave do Google, que está no YouTube, no canal Conrado Adolfo, e também está no projeto Ninja PPC, que é o projeto que eu tenho de aulas de AdWords. ninjappc.com.br, tem uma aula gratuita, inclusive, que é uma das aulas gratuitas, é essa aula, de como usar a ferramenta de palavra-chave. Ali você vai descobrir como que você usa ela, pegando primeiro a correspondência de frase, vendo qual o tamanho do teu mercado para cada uma daquelas palavras, depois pegando aquela palavra, colocando de novo na ferramenta como exata. Então, o que eu aconselho? Pega uma palavra como, por exemplo, bijuteria, anel, pulseira, colar, todas essas palavras, coloque elas na ferramenta de palavra-chave, na correspondência exata, classifique elas pelo CPC aproximado, pegue o CPC mais baixo e aí você vai trabalhando o AdWords a partir desses CPCs mais baixos. Que aí você vai achar, por exemplo,
colar de prata em Manaus, colar de ouro em Campinas. Então você vai pegar várias palavras, principalmente com os modificadores de cidade. O que é um modificador? É você colocar o nome da cidade junto à palavra-chave. Modificador pode ser adjetivo, pode ser cidade. Então você vai, com isso, conseguir palavras muito baratas. Palavras, por exemplo, colar de prata em Manaus barato, é uma palavra que tem um clique muito barato. E com isso você consegue trabalhar na cauda longa. Só que para trabalhar a cauda longa, o ideal é que você trabalhe cada grupo de anúncio para uma categoria de palavras-chave. Por exemplo, colar vai ser um grupo de anúncio, anel vai ser um outro, bijuteria vai ser um outro, bijuterias finas vai ser um outro. E com isso você trabalha um anúncio muito mais focado. E sempre falando no próprio anúncio que você está vendendo um e-book, não a joia em si. Porque com isso você afasta a pessoa que não quer comprar um e-book, está procurando a joia. Mas você aproxima aquelas pessoas com a frase, por exemplo, aprenda a comprar joias, ou onde comprar as melhores joias, uma coisa nessa linha. E aí você consegue, porque lembra que o anúncio tem duas funções: afastar os curiosos e aproximar os interessados. Não é só aproximar os interessados. E com isso você consegue um clique mais barato trabalhando a cauda longa. Mas é lógico que existe um mundo de dicas para você conseguir CPC mais baixo, um mundo. A questão é estudar muito AdWords, porque o teu negócio depende basicamente de AdWords. E uma outra coisa é procurar domínio livre nessas palavras-chave mais importantes para você, por exemplo, colardeouro.com.br. Certamente não está livre, mas procure esses domínios, porque você pode criar landing pages, páginas de WordPress, ou então trabalhando no Unbounce, para criar landing pages com aquela palavra-chave específica em vários locais da página, porque com isso você aumenta o índice de qualidade do anúncio. Por quê? Quando o anúncio aponta para um lugar, uma página de destino, que tem aquela palavra-chave que a pessoa digitou na busca na própria página, aumenta-se o índice de qualidade do anúncio, logo você consegue um CPC mais barato. Ok? Bom, link patrocinado é um mundo, gente. Eu acho que entra no Ninja PPC, dá uma olhada na aula de índice de qualidade, que lá também é gratuita. E aí, se você quiser assinar, assiste o restante, mais índice de qualidade e como usar a ferramenta de palavra-chave, que são as aulas gratuitas, são fundamentais para você conseguir um CPC mais baixo. E é importante você estudar muito AdWords, porque o teu negócio está calcado nisso. Ok? Para quem está caindo de paraquedas aqui, você pode explicar um pouquinho mais qual que é o domínio do Ninja PPC? E você mencionou que o canal é o Conrado Adolfo. Eu me recordo, Conrado, que uma vez eu encontrei um vídeo seu, não sei se o canal é seu ou não, mas o nome do canal era Conrado Carioca. Eu não sei se... Esse é o meu canal antigo, porque eu tenho, né, um canal chamado Conrado Carioca, que eu abri lá em 2006, eu acho, 2005, e aí recentemente, a coisa de um ano, eu abri o canal Conrado Adolfo. Conrado Carioca era muito palestra antiga minha, e as palestras novas eu estou colocando no Conrado Adolfo, que é como eu sou mais conhecido. Então, youtube.com/Conrado Adolfo. Isso, /Conrado Adolfo. E o Ninja PPC é Ninja PPC de paperclick.com.br ou links patrocinados com hífen, né? Links patrocinados.net. Mas se você digitar Ninja PPC, já é redirecionado para o links patrocinados.net. Sensacional. E agora, uma dúvida que eu fiquei para esse caso. Então, imagine que o domínio que ele tem é alguma coisa que não tem nada a ver, né? É uma marca, digamos, e-book joias, alguma coisa do tipo. E aí você está dizendo que seria interessante ter as landing pages que tem uma palavra específica, né? Tanto na própria página, talvez o domínio também. Seria o caso dele ter vários sites ou tudo isso tem que ser feito no próprio domínio dele, ele vai criar várias páginas dentro daquele domínio? O ideal é ele ter vários sites, e não adianta ter site de uma página só, o ideal é ter vários sites mesmo, que são sites que têm pelo menos 2, 3 páginas, mas eu sei que isso é muito difícil, então o que você vai fazer? Você ou pode colocar como subdomínio no seu domínio, então digamos que fosse colardeouro.ebookjoias.com.br. Esse subdomínio ajuda na questão do índice de qualidade da palavra-chave. Ou então você tem esses vários domínios e constrói sites de 2, 3 páginas. Okay? Cuidado com conteúdo duplicado. Então você não pode duplicar conteúdo em um e outro. Para AdWords, isso aí não conta muito, pelo menos ainda. Mas para SEO, se você for trabalhar esses sites
Nas estratégias de busca natural, isso conta muito. Não pode ter conteúdo duplicado se você for trabalhar estratégias de SEO, Search Engine Optimization. Mas para AdWords, isso não conta. Fantástico. Eu acho que essa aqui foi a primeira pergunta e isso aqui já está um pouquinho relacionado com a próxima. Próxima pergunta. Eu cuido de tudo sozinho no meu site. Eu sei que preciso produzir conteúdo, eu li o seu artigo SEO ou AdWords, que ajudou muito. Então, eu sei que o SEO não dá resultado do dia para a noite, mas enfim. A pergunta é a seguinte: vale mais a pena eu escrever vários artigos, por exemplo, 2 por dia, mais rápidos, de 3 laudas no Word, ou seria melhor eu publicar um artigo por semana, bem mais bacana, de umas 7, 8 laudas no Word, com conteúdo de vídeo, com imagens e com uma pesquisa mais profunda? Eu sei e gosto de gosto de fazer conteúdo detalhado, mas sinto que estou perdendo tempo, pois poderia publicar mais textos rápidos que poderiam ser indexados mais rapidamente. Meu site é sobre hipnose, programação neurolinguística e vendas, ensinando a vender melhor e quero no futuro criar um curso em áudio sobre o assunto. Tá. Vamos pensar em 2 grandes públicos-alvo que você tem. Então, 2 categorias de público-alvo. A primeira categoria se chama Google. Pronto. A segunda categoria se chama pessoas que vão comprar de você o curso. E pensa o seguinte, para o Google, o melhor é você ter várias páginas com menores textos, já que você, entre colocar um texto de 10 laudas ou, por exemplo, 5 textos de 2 laudas, o melhor é você colocar 5 textos de 2 laudas. Por quê? Porque você vai, a partir desses 5 textos, colocar links internos, textos âncora, você vai conseguir fazer mais páginas no site, o que conta também para um critério de otimização do Google. E você vai conseguir uma outra coisa fundamental, saber qual daqueles textos está sendo melhor posicionado. Porque se você escrever um texto, você vai ter a opção dele estar bem posicionado ou não. Mas se você escrever 5 textos, talvez um deles, em pouco tempo, consiga ficar melhor posicionado. O que você vai fazer aí? Você vai olhar para o teu segundo público-alvo, que é o público que vai comprar. Então, primeiro você está olhando o Google, você está fazendo 5 textos de 2 laudas, ao invés de um texto de 10 laudas. Bom, depois disso você vai ver qual desses textos que está ficando melhor posicionado. É esse aqui. É um texto que eu coloquei uma palavra, que por um acaso saiu uma reportagem num jornal, muita gente digitou e começou a apontar esse texto. Ok, por algum motivo ele ficou bem posicionado. Aí você vai pegar esse texto e aí sim vai fazer um texto maior a partir desse daqui, que já está bem posicionado, na melhor posição dos 5, e vai colocar vídeo. Aí sim você vai trabalhar esse texto que já deu algum resultado, ao invés de trabalhar um texto só. Então, o que você vai fazer, na verdade, é uma pesquisa de mercado. Pessoal, eu tenho esses 5 assuntos aqui. Qual que é o melhor para vocês? As pessoas estão escolhendo esse assunto aqui, o 4º assunto que eu escrevi. Maravilha. Agora eu vou convencer o público-alvo a comprar a partir desse texto aqui. Ok? Sensacional. Você mencionou os links internos e âncora. Só um segundo. Claro. Um barulho lá fora. Diga. Os links internos e âncora, você pode dar um pouquinho mais de detalhes para quem não está familiarizado com o termo? Imagina você fazer o seguinte, você pega um texto, digamos que você tenha 2 textos. Um texto fala sobre PNL e o outro texto fala sobre hipnose. Então são 2 textos que têm palavras-chave diferentes. Bom, maravilha. Digamos que esse texto aqui sobre PNL tenha em algum lugar a palavra hipnose. Para o Google não achar que esse texto aqui ele é uma referência na palavra hipnose, porque como é que o Google faz os seus cálculos? Ele olha todas as páginas que ele tem no banco de dados dele, que tem alguma vez aquela palavra-chave, então você digitou hipnose. O Google pegou o texto da Wikipedia, pegou o texto de uma reportagem que está na Folha Online, pegou o seu texto de hipnose, pegou o seu texto de PNL, mas que tem a palavra hipnose também. Então ele juntou todos aqueles textos e agora ele vai resolver o seguinte: qual desses textos tem uma pontuação maior? Ok? Vamos resumir em pontuação, mas é muito mais. Dentro dessa palavra pontuação tem muito mais coisas, mas vamos resumir nessa palavra.
qual desses textos tem uma pontuação maior na palavra hipnose. Ah, esse texto da Wikipedia, o site Wikipedia é muito importante, tem várias vezes a palavra, e então tem uma grande importância. O site da Folha Online não é tão importante quanto a Wikipedia, para o Google, mas tem a palavra hipnose também. Eu vou colocar em segundo, e assim vai. Só que ele chega nas tuas duas páginas, a página de PNL, que tem a palavra hipnose, e a página de hipnose, que também tem a palavra hipnose. E ele, para ele não ficar em dúvida qual é a mais importante perante os critérios dele de SEO, de otimização do site, os critérios que você colocou no site, você vai fazer o seguinte: Google, a página que tem que ficar melhor colocada na palavra hipnose é a página hipnose. Ah, mas o Google pode falar o seguinte: mas espera aí, essa página aqui também tem a palavra hipnose. Por que essa página é mais importante que essa? Por causa do seguinte: eu vou pegar a palavra hipnose dessa página e vou transformar em um link apontando para essa página aqui. Com isso você vai falar o seguinte: Google, tá vendo essa página aqui que fala sobre PNL? Onde tem a palavra hipnose, eu vou criar um link, apontar para a página que é referência nessa palavra hipnose. Isso é um texto âncora que vai apontar para essa página. Só que de repente essa página, que é a página sobre hipnose, tem a palavra PNL em algum lugar. Você vai falar para o Google o seguinte: Google, essa página aqui não é a referência em PNL. A referência em PNL é essa outra aqui. Como que eu vou indicar isso para você? Fazendo a mesma coisa. Você vai pegar a palavra PNL, vai criar um link apontando para essa página que é a referência em PNL. Então, com isso, você cria um texto âncora ou links internos dentro do seu site para mostrar que tal página é referência em tal palavra e tal página é referência em tal palavra. Por que isso é importante? Porque é importante que você fale para o Google qual é a página que é a maior referência dentro do seu site em uma determinada palavra-chave. É errado, em técnicas de SEO, você ter a sua página principal sempre melhor colocada para todas as palavras que fazem parte do teu universo semântico. Então, digamos que uma clínica de cirurgia plástica tem a palavra cirurgia plástica. Qual que aparece em primeiro dentre todas as páginas do site? A página principal. Aí a pessoa digita rinoplastia. Qual que aparece? A página principal. Mamoplastia, a página principal. Isso é errado, porque você vai exigir um segundo clique do usuário. Ele vai digitar rinoplastia, vai chegar na página principal e dali ele vai ter que clicar na categoria rinoplastia, ou no item do menu, para cair na página que de fato fala de rinoplastia. Você já tem que colocar essa página que fala de rinoplastia melhor posicionada do que a página principal, porque com isso você evita o segundo clique, você já leva o usuário diretamente para a página que é referência. Então, a página principal nesse caso seria referência só na palavra cirurgia plástica, que é uma coisa genérica. Mas todos os outros tipos de cirurgia tem uma página para cada um. Da mesma maneira você vai fazer no seu site. Por isso é melhor você ter 5 artigos, cada um falando de uma palavra, ou cada um tendo links internos apontando para uma determinada página que é referência naquela palavra. Então, por exemplo, essa é a página PNL. Então, os 5 artigos estão falando sobre PNL. Só que nenhum dos 5 é referência em PNL. O que você vai fazer? Você vai criar textos internos, links internos, texto âncora, apontando sempre na palavra PNL. Não precisa apontar várias vezes na mesma página. Se apontar uma já está bom. Você tem PNL 10 vezes nesse artigo. Pega uma só e já aponta. O Google já vai entender. Então você vai ter essa palavra PNL como texto âncora apontando para esse artigo. Aqui você tem a palavra PNL apontando para esse artigo. Aqui você também tem apontando para esse artigo. Ou seja, essa página PNL vai levar todos os links internos dos textos âncora PNL. Só que página é essa? É uma página que você anteriormente já viu que ficou melhor posicionada na palavra PNL, trabalhou essa página com texto, com vídeo, com arquivo em podcast, com um monte de argumentos persuasivos para o teu consumidor, para que essa página subisse, ela já estava melhor posicionada, subiu cada vez mais e as outras passaram a trabalhar para ela. Fantástico. Nessa questão de produção de conteúdo, até quero complementar. Você quer dar algumas recomendações de ferramentas ou técnicas para que a pessoa
decida qual é o próximo conteúdo que ela vai criar. Por exemplo, no caso que você acabou de dar o exemplo da clínica, então imagina um site de uma clínica que é um site jovem e ele colocou várias palavras-chave na página principal, então eu imagino a pessoa que coordena o site, olhando o Google Analytics, ele fala: puxa, olha que bacana, tem muitas pessoas entrando no nosso site por causa de rinoplastia, apesar de eles somente terem uma página principal. Então, olhando as buscas que estão caindo no site de busca orgânica, ele fala: vamos criar uma página nova, falando só de rinoplastia, os serviços que a gente oferece. Então, ele cria uma página nova, né? Então, a técnica que está sendo utilizada nesse caso é observar o tráfego que já está vindo naturalmente e amplificar isso ainda mais, criando uma página específica. Isso. Você quer dar outras dicas de como que isso pode ser feito? Você mesmo falou uma dica importante, que é, por exemplo, o fato de você ter um tráfego maior, de repente, numa determinada palavra, e isso você vai descobrir através do Google Analytics, do Google Inteligência. Tem uma parte chamada Inteligência dentro do Google Analytics. E essa página te fala o seguinte: olha, Conrado, no seu site, ontem, o tráfego na página tal, que fala sobre rinoplastia, aumentou 500%. E aí você vai falar: nossa, por quê? Muito provavelmente por causa do seguinte: sempre que você tem um aumento, um impulso, né, de aumento do tráfego, o que acontece é que essa palavra ou a expressão que você tem dentro daquele seu site, ou duas coisas, ou aquela palavra apareceu em alguma reportagem de um veículo de massa. Então, por exemplo, saiu na Rede Globo, saiu no Fantástico falando sobre rinoplastia, muita gente começou a pesquisar rinoplastia e a sua página, por um acaso, estava aí posicionada. Pronto, você teve um tráfego monstruoso, logo você descobre um marketing, o que a gente chama de marketing de oportunidade. Você descobre uma janela de oportunidade naquela palavra, porque de repente você teve um tráfego muito grande, você vai no Google, digita rinoplastia e descobre que junto com a tua página tem uma reportagem do G1, saiu no Fantástico. Então, ótimo. Com isso você descobre que, bom, nos próximos dias vai ter muita gente pesquisando por essa palavra. Logo, é interessante que eu consiga capturar pelo menos o e-mail dessas pessoas que estão procurando essa palavra, que tem interesse nessa palavra, que é o serviço que eu vendo. Então, se sai em algum meio de massa, você, naturalmente, se a tua página estiver bem posicionada, você recebe um afluxo grande de pessoas. O segundo ponto é, se você tem uma página que de repente, fica bem posicionada, porque, ok, SEO, marketing de busca, posicionar páginas melhor no Google, não acontece do dia para a noite, é verdade. Mas uma hora acontece. Então você está trabalhando no seu site, você está colocando a palavra-chave, colocando o texto âncora. Uma dada hora, que talvez você nem perceba, uma determinada página que você tem no site passa para a primeira página de classificação do Google, dos resultados de busca. E a partir do momento que ela passa para essa primeira página, o tráfego dela aumenta barbaramente, muito mais proporcionalmente do que se ela estivesse passando da quinta para a sexta página do resultado de busca do Google. Então, com isso você descobre, essa página está recebendo mais tráfego. Por quê? Você pode ir na ferramenta do Webmaster, ou então no próprio Google Analytics, e descobrir por que aquela página está recebendo mais tráfego. Por exemplo, agora ela está na posição 5, e não mais na posição 62. Legal, o que você vai fazer? Trabalhar o conteúdo dessa página para que agora essa página convença o público-alvo a comprar de você, ou no mínimo, a deixar um e-mail. O e-mail, o contato, é quase tão importante quanto a própria compra, se não for mais importante. Então é importante que você tenha alguma coisa, algum produto front-end, algum e-book, algum arquivo, alguma coisa gratuita, que você vai pedir no e-mail da pessoa para mandar aquele arquivo para ela. O preço vai ser o e-mail, apesar de ser gratuita em termos financeiros. Você consegue o e-mail dessa pessoa. Então o que você vai fazer? Você vai monitorar a posição das suas páginas no Google, mas você também vai assinar o Google Alertas. Digita Google Alertas no Google que você acha a página do Google Alertas. O que significa isso? Digamos que você tenha, por exemplo, a questão da hipnose PNL. Assina no Google Alertas a palavra hipnose, tratamento por hipnose, hipnose para cura de doenças, hipnose, várias palavras que fazem parte do teu universo semântico. E aí você vai ver, você vai começar a receber no seu e-mail as notícias que o Google Notícias, que o Google News publica
com essa palavra. Só que o que isso causa de impacto no seu negócio? Quando sai uma notícia com a palavra hipnose ou com a palavra PNL num G1 da vida, ou numa Band News, ou então em algum site de notícia de massa, e o Google News lê essa notícia e manda ela para você, essa notícia foi vista não só por você ou pelo Google News, mas por uma quantidade enorme de pessoas. Essa quantidade enorme de pessoas vai digitar no Google para conseguir um aprofundamento daquela notícia, porque a notícia é sempre rápida. Por exemplo, hipnose para cura, cura pela hipnose. Digamos que tenha sido essa palavra. Essas pessoas vão começar a achar páginas no Google que falam sobre esse assunto. Então, se você tem um Google Alertas ativo com a palavra, por exemplo, cura pela hipnose, e você, porque saiu essa palavra em algum lugar, você começa a ter uma busca grande por essa palavra. Se você tem ou um link patrocinado ou uma página bem posicionada no Google nessa palavra, você consegue todo esse afluxo de pessoas. Mas você pode fazer o contrário. Você vê a busca e produz conteúdo para aquela busca. Principalmente se for palavra de cauda longa. Se o teu site ele já for bojudo, né, para o Google, ele já tiver várias páginas, tiver um page rank alto, que é uma espécie de pontuação do site como um todo. Se ele tiver várias páginas com determinada palavra-chave, você já pode colocar um texto ali, e com isso você consegue uma melhor posição mais rapidamente. Ou então você usa as mídias sociais de conteúdo, o SlideShare, o YouTube. Digamos que você grave um vídeo, digamos que você faça uma apresentação de PowerPoint, que é bem mais fácil. Você faz uma apresentação de PowerPoint sobre cura pela hipnose, coloca no SlideShare, cria links do seu site para essa tua página dessa apresentação lá no SlideShare, que é um YouTube de apresentações de PowerPoint, de slides. E com isso você aproveita o PageRank do SlideShare para que aquela página do SlideShare fique bem posicionada no Google para aquela determinada palavra-chave. Então você nem precisa ter um site bem posicionado. Se você aproveitar o SlideShare, as pessoas vão chegar na sua apresentação pelo Google e indiretamente você vai colocar ali o teu link, você vai colocar no final a apresentação da tua empresa e com isso você vai mostrar para as pessoas o teu trabalho e dali você vai ter tráfego. Então essas são as estratégias para você criar conteúdo. Então deixa eu imaginar, por exemplo, no ramo de novo de estética e da clínica de estética, né? Então vamos supor que eu tenho a busca pela palavra estética. E eu vejo que tem uma matéria do Jornal Nacional falando sobre rinoplastia, mas eu recebi essa notícia porque aparece a palavra estética. E eu falo, poxa, olha, rinoplastia é uma coisa que eu faço, mas eu não tenho nada escrito sobre esse assunto. Agora, como nessa matéria, junto com a palavra principal, que é a rinoplastia, uma matéria sobre rinoplastia, apareceu a palavra estética, eu vejo que existe essa oportunidade, que provavelmente muita gente vai buscar, então eu tenho que agir rapidamente, ou colocando material no meu site, mas o site tem que estar bem ranqueado, caso contrário não adianta nada, ou então produzindo, se o site estiver bem posicionado, eu produzo o conteúdo rapidamente, ou então eu posso aproveitar o ranking de um site já bem posicionado, como o SlideShare, ou eu posso, até você mencionou rapidamente, fazer uma campanha de links patrocinados para ter quase certeza que eu serei um dos que vai aparecer no topo. É mais ou menos isso? É isso daí, exatamente. Porque o link patrocinado você coloca e na mesma hora ele já entra no ar. Ou seja, é muito mais fácil de você conseguir aquele tráfego, porque SEO, se você não tiver um site bem ranqueado, ou não utilizar a técnica de usar a mídia social de conteúdo, um SlideShare, por exemplo, você acaba não ficando bem posicionado a tempo daquele fluxo de pessoas terminar. Porque o que acontece? Quando sai uma notícia no Jornal Nacional da vida, tem um pulso de busca no Google. Qualquer notícia, assiste o Jornal Nacional hoje, se hoje não for domingo, assiste o Jornal Nacional e olha as notícias que estão saindo. E depois disso, você começa a pesquisar no Twitter, na busca do Twitter, para você ver como já tem muita gente falando sobre aquela palavra, que é aquela notícia ativa. Toda notícia ativa uma palavra-chave e um público-alvo. Então, se sai uma notícia, farinha de banana verde ajuda a emagrecer, você vai ter o público-alvo que quer emagrecer sendo ativado pela palavra banana verde. Então, esse público vai para o Google procurar banana verde, farinha de banana verde.
Então, se você vende farinha de banana verde, ou tem uma academia, ou tem um livro que ajuda a emagrecer, você está interessado naquele público. Só que aquele público não está procurando por academia ou livro que ajude a emagrecer. Ele está procurando por banana verde. E talvez você não tenha a palavra banana verde no seu site. O que você faz? Você compra a palavra banana verde em link patrocinado e você coloca procurando banana verde, querendo emagrecer, não procurando banana verde que você não tem, né? Querendo emagrecer, veja o nosso livro Emagrecendo com Saúde, e pronto, você consegue você consegue pegar o público que foi ativado pela palavra banana verde e direcionando aquele público para o seu site, porque o interesse do público não é a banana verde, é emagrecer. Então, se você oferece uma outra solução boa, saudável, e você fala isso no seu anúncio, você consegue atrair o público que procurou por banana verde para a sua solução, que é um livro. Mas você atingiu o público certo, que foi ativado por uma determinada notícia. No seu site você comenta que, infelizmente, como todo o trabalho de... O SEO já está um pouco mais avançado no Brasil, mas o AdWords, os links patrocinados, ainda não tanto. Isso tem feito pipocar alguns maus profissionais, e você até menciona com muita elegância, sem entrar em muito detalhe, que alguns maus profissionais até acabam criando uma campanha que acaba punindo o site ou até banindo aquela conta. Nesse caso, imagine que eu tenho aquelas pílulas de emagrecimento baseadas em açaí, né? E aí eu faço o link patrocinado falando, procurando pelo banana verde para emagrecer, clique aqui. Então a pessoa clica e ela cai, não tem nada de banana verde, tem apenas açaí. Esse seria um motivo para eu me preocupar com relação a ter uma certa incoerência e se houver, o que eu posso fazer para me adaptar? Sim, vamos pensar o seguinte, não existe um direito digital. As pessoas até falam direito digital, existe direito. Direito é uma coisa só. Direito do consumidor, por exemplo, é uma coisa só. Você falar, procurando por banana verde, clique aqui. A pessoa cair no lugar que vende açaí pode ser caracterizado como propaganda enganosa, que todo mundo sabe o que é. Então, você no teu anúncio, é ideal que você fale o que você está vendendo. Procurando por açaí, que tal experimentar, procurando por banana verde, que tal experimentar açaí? Conheça nosso açaí, alguma coisa assim. Muito bom. Okay? Isso é importante você atentar. Mas é lógico, muita gente não vai nem ler. Muita gente olha, procurando banana verde, o cara já clica. Então, toma cuidado, porque você não fez propaganda enganosa, porque você está falando no anúncio que você está vendendo açaí e não banana verde. Porém, tem uma coisa. Se você tiver muitos cliques num anúncio muito bom, porém poucas conversões, você vai ter prejuízo. Por quê? O que vai acontecer? Você vai ter um CTR muito bom. O seu anúncio vai ficar super bem posicionado por causa do aumento de índice de qualidade. Você vai até diminuir o teu CPC. Só que digamos que você tenha um clique a 10 centavos e você tenha 1.000 pessoas clicando. Então você vai ter 10 centavos a primeira pessoa, a 10ª pessoa você já está pagando R$1, na 100ª pessoa você já está pagando R$10 e na 1000ª pessoa você gastou R$100. Se você não teve conversão nessas 1.000 pessoas, você gastou R$100. Acabou, ele foi para o lixo. Então você tem que fazer um anúncio, não que tenha uma quantidade grande de cliques. Não se preocupa com clique, se preocupa com conversão. Se preocupa com clique num segundo momento. Tem que ter clique sim, mas se não tiver conversão, não adianta. O teu clique só vai ser um péssimo amigo seu e não um bom amigo. Você tem que atrair o clique comprador, mesmo que você tenha menos cliques, mas que você atrai as pessoas que de fato vão comprar de você. Depois que você ganha musculatura, quer dizer, depois que você começa a vender mais, mas a partir de um universo pequeno, porque o teu anúncio está mais restrito, você tem dinheiro para queimar. Quer dizer, o que é o dinheiro para queimar? Você começar a comprar palavras mais amplas, abrir mais o teu escopo, para você começar a atrair tráfego, mesmo que esse tráfego tenha uma taxa de conversão menor. Mas você não está tendo prejuízo porque você já se fortaleceu lá numa campanha um pouco mais restrita. E aí sim você tem dinheiro e tempo para você ajustar a tua campanha de link patrocinado. Você mencionou a importância de quando a pessoa entra no seu site, na sua página, que está otimizada, que a gente capture o e-mail.
E você acabou de falar numa pergunta recente a respeito do uso de links patrocinados que você quer um tipo de conversão, ou seja, não adianta torrar um monte de dinheiro, por mais barato que seja o clique individual, se a pessoa clica, ela não compra nada, ela vai embora. Eu recomendo muito que as pessoas entrem no site conrado.com.br e procurem pelo post chamado que trata de landing pages. Então a gente pode falar um pouquinho sobre a landing page. Mais especificamente, o que o dono de um site ele pode fazer quando ele escuta em uma mídia de massa, né, que houve uma matéria nova sobre banana verde. Ele soube que existe a banana verde porque ele está assinando a palavra-chave emagrecimento, né, no Google Alerts dele. Então ele pensa, puxa, vai ter muita gente procurando pela banana verde, vou fazer alguns anúncios para ver o que acontece e também vou escrever um artigo, vou escrever uma página nova dentro do meu site, né, que vende um produto baseado em açaí. Então, ele vai e produz um conteúdo. Que dicas que você quer dar, Conrado, para que os cliques das pessoas que entrem, seja pelo link patrocinado, seja por um slide share, ou seja até mesmo pela busca orgânica, se for um site que tem um bom ranking, o que você pode fazer nessa página para que o visitante ele não apenas olhe e vá embora? O que você pode fazer para tentar manter um bom relacionamento com ele? Então essa é uma pergunta sobre a página landing pages. Tá, é importante que você pense o seguinte, imagina a quantidade de pessoas que entram no seu site. Por dia, digamos que entrem 1000 pessoas no seu site. Vamos tentar colocar um site menos visitado, 100 pessoas por dia. Bom, digamos que a sua taxa de conversão, que é uma taxa de conversão comum em e-commerce, seja em e-commerce, seja em pedido de orçamento é um pouco maior, digamos que seja aí de 10%, 8%, mas em e-commerce vai dar 1,5%, 2%. Estou falando de uma média nacional. Agora imagine o seguinte, digamos que você venda um serviço, você tem uma taxa de conversão de 5%, você vende um serviço de colocação de tapetes em empresas, carpete, e 95 pessoas entram, digitaram lá colocação de carpete em empresa, entram no seu site, tiveram contato com a sua marca, mas saem por algum motivo. E 5 pessoas pedem orçamento. Essas 5 pessoas que pediram orçamento, você tem o contato delas. Ótimo. Você pode manter um relacionamento com elas. Porém, aquelas outras 95 pessoas entraram no seu site, foram embora, já tiveram contato com a sua marca, a partir de agora elas não são estranhas à sua marca, elas já conhecem você, mas elas não deixaram o contato delas. Você não sabe quem elas são. Então, o ideal que você faça é, quando alguém entrar no seu site, você tem que dar uma saída honrosa para ela. O que é uma saída honrosa? Você tem lá a ficha, faça seu orçamento agora. Mas ela talvez não esteja no momento de fazer orçamento. A gente chama isso de momento de decisão. Quer dizer, o momento de decisão é aquele momento que a pessoa entra no site, pronta para pedir um orçamento, porque ninguém pede orçamento se não está, quer dizer, ninguém não, muito pouca gente pede orçamento se não está minimamente interessado em colocar carpete na empresa, por exemplo. Então, digamos, eu já tenho carpete na minha empresa, o carpete é novo, eu não vou perder meu tempo pedindo orçamento para alguém mandar e-mail, me ligar, não, eu simplesmente não vou fazer isso. As pessoas que digitam carpete em empresa, preço ou empresa de colocação de carpete e entram numa página e pedem um orçamento, são pessoas que estão num momento de decisão para pedir orçamento. Porém, existe um outro grupo de pessoas que não está no momento de decisão ainda, mas ninguém digita carpete, colocação de carpete em empresa de carpete, se não estiver pelo menos pensando em trocar o carpete ou colocar o carpete. Então é o teu público-alvo. Então o que você vai fazer? Para essas pessoas que não estão ainda em momento de decisão de compra de carpete, você vai dar uma saída honrosa para ela. Não é só a porta de peça um orçamento, não é só essa porta que ela pode não estar preparada para passar por ela. Você vai dar uma outra porta para ela sair, que vai ser a seguinte, baixe aqui o e-book de como você escolher o melhor carpete para sua empresa. É escolher, não é comprar ainda. Quer dizer, ela está pensando nisso. Se ela está pensando em comprar, ela antes tem que escolher. Ou então, quais as 10 perguntas, baixa aqui o e-book das 10 perguntas essenciais para você contratar um bom fornecedor de manutenção predial. Ela não está contratando ainda porque ela não pediu orçamento. Ela não está pedindo orçamento para você, mas ela está pensando em como contratar. Ou seja, aquele e-book, ela vai ver
quais são as dicas para contratar melhor um fornecedor de manutenção predial. Então você pega essa pessoa, não no momento de decisão, mas um pouco antes do momento. Você tem produtos para diversos momentos. Digamos que você tem um site de moda. Fala agora de e-commerce, não mais serviços. O seu site de moda pode ter um e-book que veja aqui dicas da moda primavera-verão 2012. Moda masculina primavera-verão 2012. E um outro e-book com capa, não é porque é de graça que tem que ser mal feito, tá? Pelo contrário, tem que ser muito bem feito. Melhor até do que o pago. E dicas, moda primavera-verão feminina 2012. Com a capa bonitinha, com uma mulher vestida, para mostrar que é moda feminina e moda masculina. Então o que isso vai acontecer? Isso vai gerar o seguinte: quando a pessoa quiser fazer o download, que você vai ter um botão embaixo do e-book, faça o seu download gratuitamente agora. Quer dizer, imediato, agora, gratuitamente e download. A pessoa não vai comprar nada, não vai ter que colocar o endereço dela. Então você está dando 3 informações. Bom, quando a pessoa clicar no botão faça gratuitamente o seu download agora, quer dizer, um botão para o moda masculina, um botão para o moda feminina. De preferência, você vai colocar um botão azul ou vermelho para o masculina e rosa ou amarelo claro para o feminina. Para você distinguir bem os dois produtos. E você vê qual cor que tem uma melhor aderência para cada público-alvo. Você vai fazer isso com teste AB no Google Website Optimizer, para ver qual botão que mais gera downloads do público masculino e do público feminino. Quando a pessoa clicar nesse botão, ela não vai fazer o download automaticamente. Vai abrir uma janelinha em Lightbox. Lightbox é quando você coloca, o fundo fica com uma transparência 50% preta e aparece uma janela na frente. Aquela janela que está em Lightbox, ela vai pedir o e-mail da pessoa, explicando por quê. Coloque aqui seu e-mail para receber o e-book na sua caixa de e-mails. Um asterisco, não esqueça de colocar o e-mail contato@modafulanodital.com.br entre os seus contatos para que não caia na caixa de spam. E embaixo desse campo que a pessoa vai colocar o e-mail, você já vai ter um checkbox já clicado com o texto: gostaria de receber as atualizações desse book no meu e-mail. Esse é o teu opt-in. Então você vai conseguir um opt-in para a pessoa baixar o e-book, você vai conseguir o e-mail para a pessoa baixar o e-book, receber no e-mail dela, na verdade, um link para download, e você, com esse checkbox marcado, é lógico que a pessoa está baixando o e-book, é lógico que ela vai querer receber as atualizações. Você não vai colocar, receba nas newsletters dos nossos parceiros. Não, isso aí é lógico que a pessoa vai tirar o clique. Mas quando você coloca, gostaria de receber as atualizações desse e-book, você está falando o seguinte: bom, você está interessado no e-book, não está? Legal, eu vou te mandar as atualizações. As atualizações nada mais são do que newsletters sobre aquele assunto do e-book. Não de propaganda, mas de conteúdo. E para cada 10 ou 20% de e-mails que você manda ou de espaço do teu e-mail, você vai colocar uma propaganda. Não é só conteúdo, mas 90% é conteúdo, 80%, 90%. E um bannerzinho no final que você vai falar o seguinte: anote este código promocional para ter 30% de desconto na sua próxima compra. Alguma coisa, para você atrair aquela pessoa de volta, para você jogar ela de novo no funil de vendas, na pipeline. Então, com isso, você consegue o e-mail da pessoa, você vai ver quem baixou ou não, porque muita gente pode ter colocado aquele e-mail xpto@hotmail, só para ter um e-mail ali e achar que aquilo ali já vai permitir o download. Só que aquela pessoa não vai conseguir fazer o download, porque o link chega no e-mail dela. Se o e-mail não existe, ela não vai conseguir fazer o download. Então você vai ter pessoas que não colocaram e-mail, que abriram, mas não colocaram e-mail. Você vai ter pessoas que colocaram e-mails errados, e você vai ter pessoas que botaram o e-mail certo e clicaram no link. Porque você vai saber que o e-mail está certo com o clique, porque você consegue mensurar isso. Ah, esse e-mail aqui clicou, esse e-mail não clicou. Então esse e-mail eu vou colocar numa quarentena para saber se, pelo menos nos próximos 30 dias, ele vai clicar ou não. Se ele não clicar, eu vou ignorar, vou jogar fora, não vou gastar dinheiro com ele. Mas esse e-mail aqui, ele clicou. Quer dizer, você já enviou um e-mail para ele e essa pessoa já interagiu com o seu e-mail. A chance do seu próximo e-mail cair na caixa de spam é muito menor, que é o teu opt-in. Bom, a pessoa já deu o opt-in. Bom, então com isso você vai conseguir o e-mail e vai validar o e-mail. Maravilha. Bom,
O que você vai fazer com esse e-mail? Você vai começar a travar um relacionamento com esse banco de dados, com esse mailing que você tem, até atingir cada pessoa no seu momento de decisão. Então, por exemplo, das 95, das 100 pessoas, 5 pessoas compraram. 95 não compraram, mas digamos que 30 deixaram um e-mail. Então você tem agora 30 pessoas que compraram, você tem 65 que foram embora, que você talvez tenha que colocar mais produtos front-end. Front-end quer dizer o produto que aparece para que barato, de graça, para que a pessoa deixe o contato dela, para depois você vender o produto back-end, que é o produto que de fato te dá lucratividade. Então você vai ter 65 pessoas que não deixou o e-mail delas. O que você tem que fazer? Criar outros produtos para conseguir capturar mais e-mails dessas 65 pessoas. Já conseguiu de 30, orçamento de 5 ou compra de 5 e 30 pessoas deixaram o e-mail. Você agora vai começar a travar um relacionamento com essas pessoas. A landing page ela vai ser específica para fazer que a pessoa baixe um determinado e-book, um determinado arquivo gratuito, além do produto que você vende. O ideal é que a pessoa pelo menos deixe o e-mail no mínimo. Então você vai começar a travar um relacionamento com essas pessoas até atingir, digamos aqui que tenha 5 pessoas. O momento de decisão dessa era uma semana depois. Você está travando um relacionamento com ela. Uma semana depois ela pede um orçamento. O momento de decisão dessa daqui é um mês depois. Ela não ia comprar de você, mas ela deixou o e-mail. Um mês depois ela pede orçamento. O momento de decisão dessa é um mês e uma semana depois. Ela pede orçamento. Então você travando o relacionamento com todas essas pessoas, você vai atingindo cada uma no momento de decisão dela, específico dela. E aí sim você consegue transformar aquele dinheiro que você gastou para atrair as 100 pessoas, não só em 5 vendas, mas em 5 vendas imediatas e mais, por exemplo, 10 vendas ao longo do tempo. Sensacional, eu acho muito divertido essas conversas que a gente tem, porque a cada pergunta que é respondida aparecem 50 outras perguntas. E a pessoa que escutou entendeu todos os conceitos que você acabou de falar. Eu quero já aproveitar e fazer um mini jabá. No seu programa, no Ninja PPC, você mostra o passo a passo de como isso tudo é feito. Qual que é o foco do Ninja PPC baseado nessa pergunta que a gente acabou de fazer? Tá, o Ninja PPC é um site voltado para como que você consegue gerar receita para sua empresa através de AdWords. Então, não é como fazer uma boa campanha de AdWords, é como é que você consegue gerar dinheiro com uma boa campanha de AdWords. Então, um dos seminários que eu dei, tem uma aula que é a W3, de 3 horas, é só sobre landing page. Então, ali, nessas 3 horas, eu mostro, que está lá online, é só você assinar o Ninja PPC que você vê. São 3 horas ensinando quais são os passos de uma landing page. A chamada principal, a chamada secundária, os bônus, a lista de benefícios, o call to action, tudo. Então eu coloco ali, durante 3 horas, como que você convence uma pessoa, uma vez que ela entrou, a partir do link patrocinado, na sua página de pouso, na sua página de destino do link patrocinado, na landing page, como que agora você convence ela a deixar o contato dela, ou comprar um produto, ou entrar em contato com você. Então, o Ninja PPC, ele fala não só do AdWords, mas também do desdobramento disso para que você gere dinheiro com a campanha de AdWords, para que você tenha uma campanha lucrativa. E uma outra coisa, que tem uma outra aula lá bem interessante também, que é a aula que fala como é que você calcula o valor do teu lead. Muita gente pergunta o seguinte: Conrado, eu tenho uma campanha de link patrocinado, eu tenho uma empresa de serviço, só que para e-commerce é fácil eu calcular a venda e saber se a minha campanha de link patrocinado deu lucro ou não. Mas e quando eu tenho, na realidade, não a venda de produto imediato? Eu tenho leads, pessoas que entram em contato comigo. Um lead é um prospect não qualificado ainda. Então você tem primeiro buscas, pessoas buscando por palavra-chave e você está aparecendo. Depois disso, o buscador, a pessoa que busca, ele clica no teu anúncio e se transforma em visita. Então você tem uma visita. Você está esquentando essa pessoa para compra, mas ela está bem fria ainda. Dessa visita, ela pode se transformar num lead. Quer te enviar um contato. Gostaria de saber o preço. Super frio. Você não sabe se aquela pessoa tem dinheiro para comprar, se ela é um curioso, se ela é um concorrente. Então, o teu departamento comercial entra em contato com essa pessoa por e-mail ou telefone, dependendo do seu produto, e esquenta esse contato. Qual o tamanho da sua empresa? Eu tenho 5 funcionários.
Infelizmente, a gente só atende empresas com mais de 1.000 funcionários. Pronto, era um lead que não se transformou em um prospect, porque quando aquela pessoa fala, eu tenho uma empresa com 5.000 funcionários, eu tenho uma empresa com 5.000 é bem grande, né? Tem uma empresa com 200 funcionários, a gente só atende empresa com mais de 100. Maravilha. Então você tem com 200 funcionários, você caiu dentro do nosso público-alvo. Você pode comprar da gente. Ou seja, você agora qualificou o lead e transformou ele num prospect, e esse prospect, uma parte deles, vão se transformar em clientes e depois em cliente de recompra. Então você tem toda essa pipeline. Agora, digamos que você tenha 10 leads por dia chegando orçamento para você. Você tem que saber o seguinte, bom, de cada 10 eu fecho um contrato. E cada contrato me dá margem de R$ 1.000. Ou seja, cada lead está me dando margem de R$ 100. Porque se eu tenho 10 leads para cada um contrato de R$ 1.000, para cada lead eu tenho R$ 100 de contribuição para a minha empresa. Então, quanto mais leads eu gerar, mais contratos eu vou fechar. Ok, isso é lógico. Mas você tem que saber essa relação de quantidade de leads para quantidade de contratos. E sabe por quê? Porque uma vez que você sabe que cada lead que você gera, em média, está te gerando R$ 100, não o lead te dando R$ 100, mas a cada 10 você consegue R$ 1.000. Estatisticamente, cada um está te gerando R$ 100. Você vai fazer o seguinte, bom, se eu consigo R$ 100 de margem para cada lead, eu posso gastar no máximo em link patrocinado para empatar R$ 100. Ou seja, se o meu clique é R$ 1, não existe caro ou barato, existe lucrativo ou não lucrativo. Então, se o meu clique é R$ 1, não quer dizer que ele esteja caro. Se a cada 10 cliques eu consigo um lead, eu gastei R$ 10 para conseguir um lead que me contribui com R$ 100, porque a cada 10 leads eu tenho um contrato de R$ 1.000. Mas se eu gasto R$ 10 por clique e eu consigo só a cada 20 cliques um lead, eu estou tendo prejuízo. Porque se eu tenho R$ 10 por clique e a cada 20 cliques eu consigo um lead, eu estou gastando por lead R$ 200. Só que um lead está me contribuindo com R$ 100 lá no final. Ou seja, eu estou perdendo R$ 100 a cada lead. Então eu tenho que calcular o meu CPC máximo em função do valor de cada lead, que vai ser calculado em função da quantidade de leads que eu preciso para fechar um contrato e qual a margem desse contrato. Então, esse processo é que você tem que calcular em termos de quanto que vale um lead para mim, quanto que eu coloco numa campanha de link patrocinado, com CPC, qual o meu CPC máximo, dada a quantidade de cliques que eu consigo para conseguir um determinado lead e para quantos leads eu consigo um contrato e qual a minha margem. Eu explico isso num podcast que eu tenho lá no SoundCloud, soundcloud.com/Conrado Adolfo. Eu ensino isso num podcast chamado Automatização do Processo de Marketing. Eu falo um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. E tem uma aula do Ninja PPC que fala sobre como calcular o valor do seu lead, que eu coloco uma planilha de Excel, que eu mostro exatamente como que você faz essa conta. Mas a questão é, você tem que ter na landing page uma persuasão máxima. Aliás, eu aconselho que você compre o livro O Poder da Persuasão, do Robert Cialdini. É um livro importante para você entender como é que você persuade alguém a fazer algo. Então você vai ter uma landing page em que você vai aumentar o poder de persuasão dela para que você consiga, a partir dessa landing page, ter uma taxa de conversão maior de visitas em contatos, para que daí você consiga ter uma quantidade cada vez maior de contatos e consiga com isso aumentar o teu CPC máximo. E daí você fica melhor posicionado e consegue mais contatos ainda. Sensacional. Conrado, da mesma forma que você tem esse excelente trabalho do Ninja PPC, aqui na Arata Academy a gente faz o programa Empredig, de empreendedorismo digital. E eu até vou num ponto, se você me permite fazer um comentário e você me complemente ou me critique. Eu digo assim, dependendo do modelo de negócios, dependendo de quão o empreendedor ele se sente confortável com o risco, ele se sente confortável com a qualidade do trabalho dele. Por exemplo, se ele tem um processo em que ele gasta R$200 para trazer o lead, que vai fechar o contrato, de R$100 de margem na primeira venda, e se o produto dele é bom, o relacionamento dele é bom, e ele sabe que ele vai chegar na última fase que você mencionou, quer dizer, lead, o qualificado, prospect, cliente, e depois tem o cliente de recompra. Então, na recompra, no segundo produto, no segundo contrato, no segundo serviço, terceiro, quarto, quinto serviço,
Como você já está mantendo o relacionamento com ele, você não está gastando para trazer o cliente, então você pode, ao invés de pensar nessa primeira fase, que já é excelente, que o mercado digital permite a gente a ter uma margem muito bom, um retorno sobre investimento muito bom, mas se você quiser arriscar um pouco mais, você até pode ficar negativo nesse primeiro convite, porque quando você olha pelo relacionamento de vida com o seu cliente, ele vai render muito mais. Não sei se você quer comentar algo a respeito. Não, ótimo, é isso mesmo, porque algumas empresas, você vê, aqui no Brasil bem pouco, porque a questão de link patrocinado ainda está muito incipiente, está engatinhando. Quando você vê campanhas nos Estados Unidos, você vê empresas que notadamente têm prejuízo na campanha de link patrocinado. Você sabe disso. Você olha e fala o seguinte, peraí, o produto dessa empresa custa R$ 200, $200. E essa empresa está gastando pelo menos 1.000, porque eu sei o valor da palavra-chave, porque eu estou fazendo uma campanha também, o índice de qualidade dele não é tão bom assim, porque eu estou analisando, eu estou usando o Spikefu, estou usando vários programas de monitoramento do meu concorrente, e como pode? Não, pode por causa do seguinte, a equipe comercial dele é ótima, então não só ele consegue converter a compra com uma taxa de conversão muito maior, mas também consegue fazer outras vendas à medida que o tempo vai passando. Porque é muito mais fácil você vender para uma pessoa que já comprou de você, que já sabe que dá certo, que o produto chega na data certa, que não chega com defeito, que você tem um suporte bom. É muito mais fácil você vender para essa pessoa do que vender para alguém que nunca ouviu falar de você. Então, às vezes, você tem prejuízo na campanha de link patrocinado, mas ao longo de 2, 3, 4, 6 meses, você consegue gerar dinheiro com aquele cliente que você até teve prejuízo para atrair, mas você consegue vender mais para ele depois. Isso você só vai conseguir ler através do histórico da tua empresa. Agora, qual é o grande problema? Que muitas empresas não têm nem histórico de vendas. Quer dizer, Conrado, eu não faço a mínima ideia de se eu vendi, o quanto que um cliente rende para mim ao longo do ano. Meu amigo, se você não tiver esse histórico, você está fadado a quebrar, porque você vai começar a não saber fazer conta. Você vai apertar custo onde você poderia largar e você vai afrouxar onde você tinha que apertar. Então, isso é a receita para rota de colisão, isso daí. Então, o que você tem que fazer? Antes de qualquer coisa, tem um histórico de tudo que acontece na sua empresa. Quantas vezes um cliente compra, quando ele te rende na média ao longo do ano, e a partir daí você vai conseguir saber se a tua campanha de link patrocinado ela é lucrativa ou dá prejuízo ao longo do tempo, não só na primeira compra, como você falou, Seide. E a questão é você ter o histórico para você calcular o quanto de recompra você consegue gerar de vendas para esse cliente. Excelente. Tem a pergunta do Mena, ele fala o seguinte: utilizo o AdWords faz 6 meses e tive pouquíssima conversão. Inicialmente, investi em link patrocinado e nos últimos 3 meses tenho investido somente na rede de display, banners. Segmentei os meus anúncios por região, sexo, idade e foquei especificamente em blogs de moda masculina. Ele vende camisas, né? Mas mesmo assim, a conversão tem sido praticamente nula. Eu tenho uma verba de marketing de R$400 por mês para investir. Esse valor é muito baixo para começar a gerar mais conversões? Tá, tem 2 perguntas aí, vou responder a segunda primeiro, se o valor é baixo ou não. Nenhum valor é baixo, você pode colocar lá R$200. Se você tiver uma campanha bem ajustada, esses 200 vão se transformar em 2.000. Então, nenhum valor é baixo se ele for lucrativo. Agora, você pode colocar 50.000 e gerar 0 de conversões. Ou seja, 50.000 é pouco ou é muito? Aí, nesse caso, é muito. Né? É muito para você não ter nenhuma conversão. Então, nenhum valor é baixo ou alto. Você tem que pensar em conversão. Bom, a questão de rede de pesquisa e rede de display. O comportamento, pensa no teu comportamento, mesmo. Imagina o seguinte, você entra no Google, você está decidido a comprar um notebook. Então, você vai no Google e digita notebook Vaio 15 polegadas. Essa é uma palavra-chave que revela a intenção de compra. Você está querendo comprar exatamente aquilo. Aí você vai ver Bom de Faro, vai ver Buscapé, vai ver Mercado Livre, vai ver Fenac, Saraiva, vai ver um monte de vendedores. Você vai entrar em cada um, vai comparar preço, e aí no final você vai acabar comprando um deles. Ok. Agora digamos que você digite uma outra coisa. Como fazer um efeito de fade no Photoshop. Você digita isso de blur, por exemplo. Como fazer um efeito de blur no Photoshop. Você digita isso no Google
E aí você encontra um blog. Você entra nesse blog, que é um blog que fala sobre como fazer o efeito de blur no Photoshop, aquela página, só que do lado tem um anunciante, que é a Saraiva. Aquele anúncio que você viu lá atrás, quando você digitou notebook Vaio 15 polegadas, você vê a rede de display, você vê o banner, Saraiva, notebook Vaio 15 polegadas. Mas qual é a diferença de uma situação para outra? Apesar do anúncio ser o mesmo, só que um é display e o outro é texto. A diferença é o seguinte, que o teu comportamento de compra, o teu comportamento como consumidor, no momento em que você pesquisa notebook 15 polegadas vai no Google e digita como fazer um efeito de blur no Photoshop no Google e vai para essa página do blog, são dois comportamentos completamente diferentes. Em um, você está com comportamento de compra, intenção de compra. No outro, você está com comportamento de informação. Compra é uma coisa, informação é outra. Você até pode procurar informação sobre um determinado produto, mas você está procurando informação, você ainda não está no momento de decisão. Então, a rede display ela é muito diferente em termos de comportamento do usuário do que a rede de pesquisa. Porque quando você coloca um anúncio na rede display, não adianta você colocar anúncio de venda e querer ter uma taxa de conversão alta. É melhor você primeiro entender como o teu usuário lida com a intenção de compra lá no Google. Rede de pesquisa ainda é a melhor para você vender, e a partir do momento que você entende qual apelo melhor, o que dá mais certo, qual é o melhor anúncio, qual é o melhor título de anúncio, aí você aprende sobre o teu usuário, pensa nessa transmissão em termos de comportamento de pesquisa para comportamento de busca de informação, você tem que transmitir uma coisa para outra, pensa nessa mudança de comportamento de usuário, aí você começa a usar rede display. Não começa a usar a rede de display se você não tiver resultado primeiro na rede de pesquisa. Porque rede display é muito diferente, é bem mais complexo, e você acaba perdendo muito mais dinheiro porque você tem cliques e não tem conversões. Meu conselho, volta para a rede de pesquisa, entende o teu usuário. Ah, Conrado, mas eu tenho cliques muito caros. Talvez você não esteja na cauda longa. Você esteja comprando a palavra camiseta, camisa, camisa de marca, ou camisa disso, camisa daquilo. Não vai para essas palavras. Vai para palavras na cauda longa. Digamos que você venda uma camisa do Chapolin. Camisa do Chapolin, vermelha. Agora que o Chapolin lançou o canal dele no YouTube, camisa do Chapolin certamente deu um pico. Camisa do Chapolin vermelha em Brasília. Quer dizer, a pessoa está procurando em Brasília. Só que ela pode comprar por e-commerce. Você tem essa palavra por talvez 20 centavos, 10 centavos, não 40, 50, R$1, como é uma palavra com camiseta, talvez até mais. Eu não sei direito esse CPC. Mas você tem que trabalhar na cauda longa, na rede de pesquisa, briga na rede de pesquisa e depois você vai para a rede display, depois que você entendeu perfeitamente qual o comportamento do seu usuário, o que dá mais certo, o que vende mais, qual a camisa que vende mais, e aí você vai para a rede display, já mostrando a camisa em si, ok? Mas toma cuidado com isso, porque o comportamento é muito diferente. Não tenta vender para quem está procurando informação, porque você não vai conseguir, a tua taxa de conversão vai lá embaixo, teu CTR vai lá embaixo, teu CTR relativo vai lá embaixo também, e aí você acaba nem aparecendo direito para os usuários. Então você tem que trabalhar primeiro pesquisa, depois que você aprende sobre pesquisa, você vai para o display. Excelente. Para quem tiver interesse em entender um pouco mais em como configurar os anúncios, tanto em rede de pesquisa ou display, você recomenda dar um primeiro passo lendo seu livro, participando de um seminário, indo para o Ninja PPC, para esse tipo de situação da pessoa que já é o comerciante estabelecido, ele está fazendo algumas vendas e ele quer dar o próximo passo, ele ainda não quer contratar uma agência, ele não tem um orçamento gigantesco, ele está fazendo já os primeiros passos sozinho, mas ele quer otimizar um pouco e evitar alguns erros. Qual desses caminhos que você oferece, que você recomenda, Conrado? Bom, tem vários caminhos, tem os caminhos, vou falar dos gratuitos para os pagos. Caminho gratuito é, primeiro, o blog por dentro do AdWords, que é um blog do Google AdWords, é só digitar no Google por dentro do AdWords, os vídeos do YouTube, do canal Google AdWords Brasil, acho que é o nome do canal, então é um canal do Google que fala só sobre Google AdWords, um canal do Google no YouTube que fala só sobre Google AdWords, então isso é tudo gratuito. O meu blog tem muita coisa também, então você pode entrar conrado.com.br e você pode... tem muito conteúdo na internet também, tem muito blog. Para quem sabe ler inglês normalmente, tem o PPC Hero,
que é muito bom, é um blog só de AdWords. Tem o Boost CTR, Boost CTR, é legal também, bacana, um blog bom. Tem o blog do... Tem um blog que ele parou de escrever, mas ele tem umas dicas bem interessantes. É um blog brasileiro chamado ppcmaniac.com. Tem algumas coisas legais ali, entra lá, dá uma lida. Então, tem algumas coisas, tem pouca coisa em português de AdWords, tá? Bem pouca coisa. Agora, o que você tem que pensar? Se você está começando, o ideal é que você consiga ter um público-alvo bem específico, bem delimitado e trabalhe da melhor maneira esse público. Porque quanto menor e mais delimitado esse público, mais barato ele fica para você acessá-lo. Quando você acessa esse público de maneira barata, você cria massa crítica. Massa crítica para você ganhar dinheiro em cima desse público para manter, para patrocinar as suas iniciativas em outros públicos que você vai pagar mais, porque você não conhece tão bem assim esse público, que é um público maior, um público mais disperso. Então escolha um público. Digamos que você venda só camisetas, por exemplo, para... Tem um amigo meu que ele vende camiseta para enterro. E ele vende muito. Como assim? Ele vende camiseta geralmente preta, lógico, ou branca, com o nome da pessoa, então com uma mensagem da pessoa, com alguma frase da pessoa, e essa camiseta ele vende para os parentes para eles distribuírem como um presente, como alguma coisa para dar uma lembrança daquela pessoa falecida para os parentes e amigos. E ele vende pra caramba. Então é um puta de um nicho legal. Eu achei muito bacana. Tudo bem, trabalha com um pouco dessa macabro. Essa coisa da morte, mas depende da maneira como você encara. Imagina uma bela camisa branca com a foto da pessoa e uma frase bem bacana sobre ela ou uma frase dela. É uma coisa muito legal. Se eu tivesse um ente querido que tivesse morrido e eu quero levar alguma coisa da lembrança boa, não a lembrança do cemitério, da morte, mas a lembrança boa daquela pessoa, eu compraria essa camisa. Eu compraria até emocionado essa camisa, levaria para casa e talvez nem usasse, né, só guardasse para lembrar daquela pessoa. Ele pegou um nicho muito legal. Eu achei muito bom, em termos de marca, tirando o aspecto do cemitério, da morte, essa coisa pesada, ele pegou um nicho muito bacana. Então, se você tem um determinado nicho e você, a partir daí, consegue explorar muito, festa para colégio também, então coloca lá, todo colégio tem festa de formatura no terceiro ano de um monte de turma diferente. Por que não colocar, cada turma escolhe um nome, o nome da turma, coloca a caricatura dos alunos, e aí coloca uma camisa e vende para os alunos. Então tem muito nicho que você consegue explorar. E a partir daí você começa pequeno, cria musculatura, e aí sim você cresce lateralmente. Não adianta você tentar atingir todo mundo. É isso que eu quero te perguntar, porque é uma coisa que eu acho que é muito interessante da sua abordagem, e muitas dessas perguntas que a gente recebe são de jovens empreendedores, né? Quer dizer, a pessoa que está começando com o primeiro empreendimento, não passou por todos os percalços ao longo do caminho que você até contou no nosso último bate-papo e tem também no seu podcast sobre a abertura de uma agência própria. Então, eu até tenho contato, né, com essas pessoas e eles têm alguns sites que estão indo bem, eles também encontraram um bom nicho de mercado. E estão viajando e comprando o último iPad e participando de conferências, investindo na própria educação, que é excelente. Mas aí eu pergunto, como é que está o crescimento da sua empresa? Você está aumentando o capital? Você está comprando novos anúncios? Você está, né, expandindo, está criando novos produtos e tal? E aí eles me olham assim, mas o que você está falando? O produto já está vendendo bem, estou ganhando dinheiro e está tudo bem. Então eu vejo assim que não tem ainda muito, principalmente para o pequeno jovem empreendedor no Brasil, essa ideia de ver o negócio como um processo em que você tem um lucro hoje, excelente, pegue um pouco do lucro, aproveite, descanse, vai curtir com as pessoas que são importantes para você, faça aí contribuições sociais, mas também dedique um pedaço desse dinheiro para fazer a sua empresa crescer. Não sei se você pode dar um pouquinho mais de contribuição nesse lado, que eu acho que você também encontra muita gente que poderia crescer mais os negócios e está deixando escapar essa oportunidade, Conrado. Sim. Eu vejo o seguinte, a pessoa não tem que ver o negócio como uma máquina de fazer dinheiro para ela. Máquina de fazer dinheiro pode ser emprego, pode ser um monte de coisa. Ela tem que ver o negócio como algo orgânico, que tem que ficar, inclusive, maior do que ela. Pensa que a tua missão como empresário é fazer com que a sua empresa ande independente de você. Que ela cresça, que ela expanda, que ela dê emprego, que ela ajude a sociedade. Então, essa é a missão da tua empresa. Não acha que a missão é lucro.
Se você achar que a missão é lucro, que a empresa é só uma maquininha de fazer dinheiro, você vai limitar esse negócio ao lucro, pura e simplesmente, quando ela pode ficar muito maior do que o lucro, que é, por exemplo, dar um lucro social, não um lucro financeiro. E o lucro social vai reverter em lucro financeiro, que você vai pegar esse dinheiro e vai aplicar na própria empresa para aumentar o lucro social dela, e isso vai ter um ciclo virtuoso. Então, o que você tem que pensar é, a sua empresa tem que ficar maior do que você. Ela tem que ajudar a sociedade para que a sociedade ajude ela a crescer. Ela ajuda a sociedade que ajudou ela a crescer. Então, você não pode parar num produto só. Você não pode achar que só porque você tem a padaria e o teu pãozinho está quente, você vai viver daquele pãozinho a vida inteira. Não, você tem que colocar o sonho, você tem que colocar um cybercafé dentro da padaria, você tem que colocar um saco de bala gratuito para as crianças, você tem que inovar continuamente. E a grande diversão é você inovar continuamente. Porque uma dada hora que você tem uma empresa que te dá dinheiro e você viaja, chega uma hora que isso se esgota. A questão quando você pega um negócio para criar, é como se você estivesse pegando um filho para criar. É como se você estivesse tendo um cachorrinho que você vai criar. Não é só aquela questão de eu vou alimentar para ele crescer. Não, não é isso. Ele vai te dar prazer, ele vai te dar alegrias, tanto seu filho, quanto seu cachorro, quanto seu negócio, quanto você comprar, você plantar alguma coisa, você fazer um trabalho com as próprias mãos, trabalho manual. Esse é o objetivo da empresa. As pessoas que pensam na empresa como uma maquininha de fazer dinheiro é a pessoa que, na verdade, quer dar um emprego para ela mesma, primeira instância. E depois disso, ela quer ter a maquininha continuamente fazendo dinheiro. E aí ela pega o dinheiro, viaja e gasta o dinheiro. Só que, se você pensar só assim, aquela maquininha seca. Porque o negócio precisa continuamente de inovação. Não tem negócio que fique parado. Ou você cresce ou você quebra. Não tem um meio termo. Não tem um negócio contínuo, a não ser que você tenha um monopólio com uma patente que é só sua, exclusiva por 50 anos. Aí você pode ter isso. E mesmo assim o mercado pode mudar e parar de comprar de você. Pode procurar uma outra solução. Então você tem que ter um negócio que sempre cresce. E para isso você tem que inovar. E para isso você tem que ter prazer no negócio. Então, inove, crie produtos novos, crie novas linhas. Nossa, mas eu vou ter muito trabalho fazendo isso, não aguento mais trabalhar. Então você está trabalhando do jeito errado. O início da empresa sempre é trabalhar muito. Isso aí não existe outra solução. No início da empresa você tem que passar da arrebentação. Você tem que trabalhar demais mesmo. Só que chega uma fase que você tem uma equipe que trabalhe por você. Então, a parte operacional toda fica na mão da equipe. Se você não criou essa equipe, você começou o negócio errado. Porque você, como empresário, não tem que ficar na parte operacional. Você tem que ficar na parte estratégica. E aí sim, você vai colocar toda aquela equipe para fazer o trabalho operacional por você, vai subir um degrau e vai começar a pensar a empresa estrategicamente. Aí você vai viajar, vai ver alguma coisa lá fora e vai falar o seguinte, consigo levar isso para a minha empresa. E aí você traz isso para a empresa, implementa aquilo, cria a equipe para operacionalizar aquilo e sobe mais um degrau. E assim vai. É assim que o negócio cresce. Você não vai se matar de trabalhar o tempo todo. Você vai se matar de trabalhar no início do negócio. Digamos ali os primeiros de 2 a 5 anos. Você vai se matar de trabalhar mesmo, não tem mistério, não tem segredo nisso. Você vai trabalhar pra caramba. Depois disso, se você criou uma equipe competente e o teu trabalho como empresário é selecionar boas pessoas, muito mais isso do que pagar conta ou qualquer outra coisa, você vai conseguir descansar e pensar estrategicamente no seu negócio. Não simplesmente gastar os lucros e pronto, acabou. Não. É pensar no negócio de como você aumenta o lucro social dele para que o lucro monetário também aumente o tempo todo. Muito bom. E uma coisa que eu gosto muito das conversas que a gente tem, você sempre indica bons sites, então eu agradeço os sites que você indicou, você indica boa literatura. E essa conversa toda, eu me recordei de 2 livros. Um é o E-Myth Revisited, é o mito do empreendedor, do Michael Gerber. Ele fala de forma brilhante essa necessidade de você não querer criar um emprego para você mesmo. Quer dizer, se você é um ótimo cozinheiro, isso não significa que você vai ser um ótimo dono de restaurante. Até pior, porque se você for um ótimo cozinheiro, o teu objetivo é ficar eternamente cozinhando, você não vai cuidar do marketing, não vai cuidar do crescimento da empresa, do bom atendimento ao cliente, porque você quer ficar mexendo nos temperos, né? Então o Michael Gerber, ele conta muito bem como que o empreendedor ele pode ficar aprisionado quando ele não entende essa visão de crescimento, de expandir a equipe. E um livro que balanceia um pouco a visão do Michael Gerber, que diz assim, ó, peraí, você está criando aí um sistema meio robotizado, não vou mencionar nenhuma grande empresa multinacional que faz fast food,
e tem um palhaço como mascote, mas ele fala assim, você está criando um processo em que você não está dando vida, você não está dando um aspecto artístico para a sua empresa. Porque a visão do Michael Gerber, de acordo aí com o Seth Godin, que escreveu o Linchpin, ele diz que sim, você tem que criar, sua empresa tem que fazer ela crescer, mas ela não pode ficar apenas dependendo de processos burocráticos, manuais, tudo robótico. Obrigado, senhor, volte sempre. Posso ajudar em mais alguma coisa? Não precisa ser uma coisa totalmente ensaiadinha. Você pode crescer, mas sempre valorizando o lado humano. Então acho que são 2 livros muito bons que ajudam o empreendedor a ter uma visão tanto de crescimento, mas também sem se desumanizar, sem perder a alma, né, que trouxe ele onde chegou. Está falando em livros? Deixa eu ver aqui o que eu tenho de livros aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui a mesa. Eu acho legal isso aqui, é um bate-papo super descontraído. Estamos aí olhando aí a casa do Conrado, os livros dele. Eu fiquei muito curioso, Conrado, quando eu vi o teu vídeo de... Acho que foi o primeiro vídeo que você fez, né, aí no teu escritório, que é do Ninja PPC. Eu até fiquei olhando assim, pô, pela cor do livro, o que será que ele está lendo ultimamente? Dá umas dicas aí pra gente do que te marcou ultimamente. Eu adoro livros, né? Então aqui eu vou mostrar aqui um pouco dos meus livros. Deixa eu ver o que tira as contas. Então vou fazer um corte. Quem quiser ver as recomendações dos livros do Conrado, a gente tem um próximo segmento final desse bate-papo, que ele vai mostrar alguns livros para a gente se aprofundar e continuar nessa aprendizado continuado. Nos vemos no próximo vídeo.